Fala, turma do curso, aqui é o Alisson Pavilac. Nesse vídeo falaremos sobre qual é o melhor formato para você salvar suas artes e enviar para as redes sociais. Formatos, o que eu quero dizer com isso? Extensões, JPEG ou PNG. Vamos restringir a briga entre essas duas extensões, que são as mais populares e as mais utilizadas. Para começar, como que você faz para salvar sua arte? Ctrl+Shift+S. E aqui no Photoshop, você pode salvar na nuvem ou diretamente no seu computador. Vou salvar no meu computador. E aqui em tipo que você escolhe, PNG ou JPEG. Porém, é outra maneira também, que é com o atalho Ctrl+Shift+Alt+W. Quase que faltará dedos aí para você realizar essa combinação de teclas. Que vai abrir aqui o exportar como, que aqui é um pouco mais personalizado do que o Ctrl+Shift+S apenas. Aqui no PNG não tem muito controle, porém no JPEG você vê que você consegue controlar a qualidade e consequentemente vai diminuir o tamanho total, o peso total em kbytes, em megabytes aí da sua arte. E vamos entender um pouquinho da teoria para eu te explicar e mostrar qual que é a melhor dessas extensões. Deixa eu cancelar aqui e vir, é pouca teoria mesmo, só quero te passar o essencial para você entender. Que basicamente o JPEG aqui, ele é uma extensão que você pode utilizar tanto para impressão quanto para artes digitais. E ele possui um sistema de compactação com perdas. Esse que é o problema do JPEG. Inclusive vou deixar esse link aqui logo abaixo do vídeo. Se você quiser ler todo esse conteúdo aqui com calma para entender a teoria, é legal, eu curto bastante. Dá uma olhadinha nesses negócios aqui para a gente entender como que funciona por detrás do programa e por que é melhor uma ou outra. Basicamente aqui, prós do JPEG. É que ele tem um tamanho de arquivo pequeno, como você pode ver aqui se eu der um Ctrl+Shift+Alt+W nesse meu documento aqui, em PNG eu teria cerca de 1 MB, ficaria esse o tamanho, e em JPEG, mesmo com a qualidade de 100%, ficaria com 638 kbytes, é praticamente metade do PNG, então esse é um dos pontos positivos do JPEG. Que ele também possui o suporte EXIF integrado, que é quando você fotografa uma imagem diretamente da sua câmera, já vem incluso muitas informações, como por exemplo o autor, qual ISO, abertura, enfim, tudo que foi utilizado para tirar aquela imagem, amplamente suportado, qualquer lugar que você vai e utiliza o JPEG vai funcionar. E os contras dele é que ele tem uma compressão com perdas. O que significa isso? Toda vez que você abrir e fechar um JPEG, ele vai perdendo qualidade. Não é bom para impressão CMYK até a página 2, porque tem algumas impressoras, mas a página 2 eu quero dizer que é até certo ponto, porque tem algumas impressoras mais modernas que suportam tranquilamente o JPEG em RGB e conseguem uma impressão legal. Mas enfim, no geral não é bom para impressão, é melhor utilizar outros arquivos, como por exemplo o PDF e o TIFF. Estou passando essas informações aqui para você entender na prática mesmo, e na teoria também, porque é melhor um ou outro. E sem suporte de transparência, se você quiser utilizar alguma coisa com fundo transparente, você não conseguirá com o JPEG. E quando optar pelo PNG? O PNG, ele também tem uma compactação, porém é uma compactação sem perdas. O que significa que a qualidade não afetará toda vez que ele for aberto e salvo novamente. O PNG também lida bem com imagens detalhadas e de alto contraste. É por esse motivo que o PNG é, na maioria das vezes, o formato de arquivo padrão para captura de tela, já que ele pode fornecer ali uma representação de tela pixel a pixel quase perfeita, em vez de compactar grupos de pixels juntos, sabe? E aqui eu estava explicando exatamente tudo isso, e o PNG foi feito para web. Então, só lendo essas informações que você já pode detectar qual que é a melhor extensão para salvar suas artes para postar em redes sociais, ou seja, na web, o PNG. O formato JPEG pode ser o formato da maioria das imagens, mas o PNG já ocupa um nicho importante que o JPEG não pode alcançar efetivamente, e é basicamente a única opção quando você precisa renderizar claramente um logotipo ou um texto sobre outros elementos de uma imagem. Ou seja, salvos com um fundo transparente, e não se limita apenas no fundo transparente. Quando você salva em PNG e UPA numa rede social, você consegue obter uma qualidade muito melhor, mesmo após a rede social. Normalmente todas elas fazem uma leve compactação na sua imagem. E se você salvar o PNG exatamente no tamanho que você precisa
e enviar para lá, a compactação vai ser mínima. Então a qualidade da sua imagem será muito melhor. Prós do PNG, a compressão sem perdas, né? Suporte de transparência, ótimo para textos e captura de tela, ou seja, sempre que você tiver informações da sua imagem até pequenas, ele vai salvar com maior nível de detalhe do que o JPEG. Vamos ver se até nessa miniatura a gente consegue prestar atenção. Eu não vou aumentar aqui, vamos ver se modifica aqui, por exemplo, aqui nos textos ou até esses textos menores de JPEG agora para PNG. Na prévia a gente não conseguiu ter tanta diferença não. Eu, pelo menos com o meu óculosinho aqui, e talvez no vídeo, talvez não também. Porém, é meio que óbvio que quanto menor é o arquivo, menos informação está guardada dentro dele. Então, se você fazer um tamanho correto, que nem esse daqui, ó, 1080 por 1080, eu vou postar no Instagram, por exemplo. Já é um tamanho correto, em PNG, tá com um meguinha ali, que não é muita coisa não. Essa daqui é o formato correto para eu upar lá no Instagram e não perder muita qualidade. O contra do PNG, que é o tamanho de arquivo maior que o JPEG, né, e nenhum suporte EXIF nativo, ou seja, se tiver qualquer informação inclusa ali nos metadados da sua foto, será excluída. E daí esses posts eu acho legal e tudo mais, só que eles meio que entram em contradição. Eu vou fazer até um teste com vocês. Pegue a mesma imagem, salve em JPEG, em PNG e upe ela aí no Facebook, por exemplo, ou até mesmo no Instagram, e veja qual que ficou melhor. Aqui nesse post, que ele traz muitas informações relevantes aqui na parte de cima, ele acaba dizendo que é melhor salvar em JPEG porque o arquivo fica menor. E daí, se você upar, por exemplo, o PNG, por mais que ele é maior, o Facebook, por exemplo, vai compactar mais e vai perder mais qualidade. Mas, nos meus testes, o PNG ficou melhor e eu sempre salvo os meus arquivos em PNG para mandar para as redes sociais. E para você deixar o PNG até um pouquinho mais leve, você pode fazer da seguinte maneira, ó. Eu fiz alguns testes aqui, deixa eu abrir minha pasta. Veja, é a mesma imagem, só salva de maneira diferente. A primeira ficou com 900 KB, a segunda 907 e as duas últimas com 1 MB. Ou seja, a gente teve aqui uma redução de 10%, né? Ficou bem fácil a gente fazer essa conta aqui, de 1 MB para 900K. Como que eu salvei e ficou menorzinho desse jeito em PNG? Eu fui no Ctrl Shift S apenas. No salvar no meu computador aqui, né? Que eu tô com... Eu até tenho que... Deixa eu vir fazer aqui ó, já... Para não aparecer mais, não mostrar novamente, porque eu não estou salvando meus arquivos em nuvem. Tipo PNG, desta forma eu salvei e ficou de tamanho menor. Formatos para salvar arte, vou colocar aqui ó, aula 1, vou colocar aqui, apenas para a gente saber qual é o arquivo e salvar. Já escolhi o PNG, né? E aqui vai aparecer uma nova janelinha, que é o tamanho de arquivo. Se você escolher o menor tamanho de arquivo, ele vai demorar um pouquinho mais para salvar dependendo do seu computador. Como aqui é uma arte pequena, não vai ter uma diferença tão grande não. E ele vai tentar dar uma compactadazinha leve na hora de salvar. Não vai perder qualidade na sua imagem, ele só vai dar uma comprimida leve para que, por exemplo, aqui a gente não tem transparente nessa imagem. Ele vai eliminar a transparência desse PNG que não é necessário no nosso caso. E a gente já consegue um arquivo menor. Então, clicando aqui em menor, dando um OK. Vindo aqui na minha pasta, vamos ver aqui ó, aula 1. Ó, ficou com 921 KB, já ficou com um pouquinho menor do que o 1 MB, que se, por exemplo, a gente vem aqui ó, no Ctrl Shift Alt W, né? Escolhe ali o PNG, a transparência está ativa, vai ficar com mega. Se eu tirar a transparência, vai cair um pouquinho, ó, foi para 939. Entendeu? Então não precisa da transparência numa arte que não tem transparência. Essa daqui é um truquezinho para você diminuir um pouquinho de maneira correta, compactar a sua imagem sem perder qualidade, tirando, desabilitando um recurso que não tem na sua arte, que provavelmente não terá aí nas suas artes. Caso for salvar ali, por exemplo, um logotipo, alguma coisa com fundo transparente para utilizar nas artes futuras, de claro, você deixa ativa a transparência, porque senão não adiantará de nada ter salvo em PNG. Mas nesse caso aqui não se torna necessário e você tem a arte um pouquinho mais leve. Legal, resumo da obra, então, como que eu utilizo, como que eu salvo o meu arquivo, a minha extensão é o PNG. De tanto faz, pode vir no Ctrl Shift S e escolher o menor arquivo, que foi a maneira que eu consegui salvar com o menor tamanho, tipo PNG, né? E escolhe aqui o menor, em tempo de salvamento mais lento, na verdade.
Ele vai demorar para salvar e vai, ó, até menciona aqui, ó, ele salva o menor PNG em mais de 100 possibilidades. Então o Photoshop dá uma estudada, porque cada vez que você for salvar vai ficar com um tamanho diferente. Ele nunca vai ficar exatamente no mesmo tamanho. Então o Photoshop ele meio que faz várias tentativas, vê o menor que ficou e salva para você. Essa é a maneira que eu utilizo para salvar as minhas artes e publicar nas redes sociais.